fazer a nossa prece inicial para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Senhor Jesus, companheiro e amigo de todos os momentos, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para dar seguimento aos nossos trabalhos de estudo e reflexão do Livro dos Espíritos. Nós, Senhor, agradecemos a Tua presença, agradecemos a Tua assistência no nosso trabalho nesse momento, nesse instante, e também os companheiros que nos ajudam na organização do trabalho. Agradecemos a presença deles, Senhor. Também te rogamos por nós que nos encontramos aqui presentes, pelos nossos familiares, todos eles que estiverem adoentados, que eles possam recuperar a sua saúde. E também, Senhor, pela nossa casa, nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, todos aqueles que não são caros, Senhor. Que essa influência possa envolver a todos eles, hoje, agora e sempre. Também, Senhor, por último, rogamos pelo nosso planeta que ainda passa, ainda pelo processo de influência da pandemia, mas que está diminuindo, Senhor, graças à tua assistência, graças ao teu concurso. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de estudo à noite, rogando que a tua paz permaneça conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, nós vamos começar hoje o capítulo 7 da Lei de Sociedade. Acabamos uma, né? Agora vamos entrar na necessidade da vida social. 766. A vida social está em a natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de oração. Bom, então, nós somos animais sociáveis, ou sociais, social, um animal social. E por conta disso, a gente não é bom, pode até ser que fique, não é bom ficar isolado. Né? Até porque a convivência, a gente sabe desde muito tempo, nos estudos dessa doutrina maravilhosa, de que a vida em sociedade nos ajuda à evolução. Né? É difícil a convivência? É muito difícil, especialmente com as pessoas da nossa família. Né? Isso é uma convivência complicadíssima e a gente tem que aturar uns aos outros a fim de que a gente, aliás, esse exercício de aturar um ao outro é um exercício de paciência, né? Vai nos dar paciência suficiente para, né, essa paciência ela ser empregada e usada em outras localidades, em outra situação. Então, exercício de paciência e exercício de tolerância entre uns e outros. Por conta disso, evoluímos. Eita, é muito difícil a evolução por conta disso. Oh, coisa complicada. Diga. Tem um livro chamado Família, Escola das Almas, que é aqui na família, que é o primeiro núcleo de aprendizado nessa jornada de reencarnação. Isso. Está indo longe, né, Sandra? Vai lá buscar em outro livro o alicerce para. Na época que eu fazia, eu já trabalhei lá na Federação, dia de Sim. sábado, com evangelização de jovens. Aí Hum. eu tinha que estudar. E um dos temas era falar de família, necessidade Ah. da família, como é que os jovens tinham que se colocar diante da família, como é que o Espiritismo via isso. E aí eu peguei esse livro é muito legal. Muito bem. Olha, tá vendo? Tá indo buscando conhecimento lá. Tá vendo como a coisa fica gravadinha? E na hora que surge a oportunidade que encaixa no outro assunto que a gente está estudando, olha, encaixa direitinho. Até porque a gente sabe que tudo está interligado. Uma coisa liga a outra. Por isso que às vezes a gente está falando do assunto e
a gente fala de outro assunto que a gente falou na outra palestra que encaixa, que é com um assunto diferente, porque as coisas estão todas interligadas, umas com as outras, logicamente. 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Resposta, sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, não é, não é da lei divina a gente ficar isolado. Não podemos, porque a lei divina é a lei de sociedade, uma das leis, aliás. A lei de sociedade é uma das leis que nos demonstra e nos diz que nós devemos rigorosamente estarmos, né, ligados uns aos outros para a mútua evolução. A gente evolui ajudando-nos uns aos outros, apesar, né, de ter algumas preocupações, uns problemas aqui, outro acolá, umas briguinhas aqui, outras acolá, mas essas briguinhas fazem parte a fim de que a gente comece a se entender, né? Depois das brigas, tem, né, a reconciliação, e aí a gente vai levando, né? O certo é que não podemos ficar isolados, porque nós já nascemos em um mundo de sociedade, queiramos ou não, né? Aliás, as leis divinas nos mostram que a gente sempre tem que estar de acordo com elas, a fim de que a gente se dê bem, né? O objetivo não é se dar bem, no bom sentido? Se é se dar bem no bom sentido, lei de sociedade, lei de destruição, lei de reprodução, lei disso, lei daquilo outro. Todas essas leis ajudam-nos a evoluir tranquilamente. Comentário, Sandra. Não, tá bem clara essa questão. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. Resposta. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Bom, então, ir de encontro a esta lei, ou seja, se isolar, o homem fica embrutecido, né? Fica embrutecido. Aí acaba se igualando com os animais. Eu não sei se tu assististe, Sandra, um filme chamado Mowgli, o menino urso. Já. Né? Aí encaixa bem aqui esse filme. Ou seja, o menino não me lembro bem como é que foi. Eu sei que ele parou na selva. Né? Se criou na selva aquela história toda e depois começou né, a se envolver com os animais, logicamente, porque estava lá isolado. E aí passou a imitar os animais, né? Ou seja, e esse tipo de situação faz com que a pessoa daqui a pouco se transforme em entre aspas, em um animal, né? É um animal. Apesar de ter raciocínio humano, mas começa a conviver com eles e começa, às vezes, a se comportar como os animais. Tarzan, outro exemplo, né? Tarzan é um grande personagem aí dos quadrinhos, que se virou filme, e aí é um personagem que também mostra para nós o tipo de isolamento. E olha, que não é um isolamento total. Aí ele estava isolado, mas entre os animais. Tá? Ou seja, mesmo assim ele está em sociedade com os animais. Comentários de Kardec.
Homem nenhum possui faculdades completas. Opa, bela frase. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viverem em sociedade e não insulados. Ou seja, no convívio com a sociedade, ele desenvolve outras qualidades que ele ainda não tem. O exemplo que eu falei no início da nossa conversa é a paciência. Desenvolve a paciência, desenvolve a tolerância, desenvolve a compreensão, desenvolve o raciocínio, desenvolve o trabalho, etc, etc, etc. Tudo isso. Mas aí, Rubem, eu te pergunto o seguinte, por exemplo, quando ele fala aqui de isolamento, ele está falando daquele isolamento mais radical, porque eu imagino o seguinte, a gente começou falando do exemplo da família. Sim. E quem, por opção, não quer formar família, por exemplo. Tem muita gente, não quero formar família, eu quero viver sozinho. O convívio que ela tem com os outros núcleos sociais é válido para que eu não diga que ela está isolada nesse contexto aqui? Tipo, o meu convívio com amigos, meu convívio no trabalho, meu posicionamento político diante das coisas que acontecem. Independente de eu ter uma família institucionalizada. Tá. Não sei se a minha questão ficou clara. Ficou bastante claro. Olha, a pessoa não se casar não significa que ela está isolada, porque ela convive com o pessoal do seu trabalho, o pessoal da família. Não tem família dele? Tem a família dele, tem os vizinhos, tem os amigos, tem os colegas de diversão. Não casou, mas tem a convivência com os outros. Com os outros. Não tem problema nenhum. Isso é uma questão de. Desculpa. Isso é uma questão de opção, de não casar. Sim. Mas isso não quer dizer que ele está isolado. Ele está, sim, em sociedade, porque ele convive com um monte de gente. Ele não quer, né, aquela ligação afetiva, homem, mulher, família, etc, etc. Não quer. Mas continua convivendo com muita gente, apesar disso. Vida de insulamento, voto de silêncio. Tá, vamos ver aqui. Aqui ele vai entrar em outro contexto de isolamento. Certo? Vamos lá, vamos ver o que ele diz. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Boa pergunta, e a resposta deve ser maravilhosa. Quer ver? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Ou seja, a satisfação egoísta, qualquer que seja ela, é contrária à lei de Deus. Qualquer que seja ela. Então, a nossa satisfação, né, quer dizer, a gente se isola egoisticamente, né, porque é prazeroso para nós, aí não tem mérito nenhum. A gente não já viu em aulas anteriores que o sacrifício em prol do outro é extremamente meritório? Sim. Pronto. Então, eu abdico da minha satisfação egoísta para ajudar o próximo, mesmo que eu não goste dessa aproximação, mas é um exercício de paciência, é um exercício de entrosamento
com as outras pessoas. Aí, sim, vamos imaginar que ele não goste, mas ele está se sacrificando em prol do outro, aí já começa a ser mais meritório do que o isolamento egoísta. Comentário, Sandra? Não, está super claro. Continuando, então. 770. Aliás, não, por exemplo, isso acontece hoje porque eu vejo isso aí com casos mais isolados. Vai ficar até redundante, esses casos de isolamento são mais pontuais. Tu não acha mais raros hoje? Não, claro, claro. A gente pode até dizer que é estranho, que Porque é... com o mundo que a gente vive, que a gente, por exemplo, pode não ter a convivência cara a cara, mas a gente pode ter a convivência no mundo virtual. Tem uma série de ferramentas que obrigatoriamente não permitem que se isole. Isso, isso. É muito... Na verdade, Sandra, é quase impossível uma pessoa se isolar. Até porque, olha só, tu estás em casa, eu estou em casa, mas nós estamos nos interagindo, nós dois aqui. Sim. Né? Eu estou isolado aqui em casa, aliás, eu estou sozinho. Meu pessoal saiu daqui para passear na praça, foi levar o Bruce e o cachorro para dar uma volta na praça, e eles vão junto. E eu fico isolado, tá vendo? Aqui, isolado. Temporariamente isolado. Temporariamente isolado. Mas, agora eu não estou isolado. Sim. A partir do início da nossa reunião, eu não estou isolado. Eu estou em ligação contigo. A nossa ligação não obrigatória, a nossa obrigação satisfatória, de satisfação Sim. de estarmos juntos aqui, né? Fazendo o nosso estudo de toda terça. Né? Então, isso aqui, isolado, não. Isolado, sim. Não, quer dizer, isolado sim, isolado não, dependendo do prisma em que a gente vê a situação. Isso. Né? Eu estou isolado de uma forma, mas não estou isolado de outra. Tá? Então, alguém pode ficar isolado na floresta, mas se tiver um aparelho desse aqui, como nós, e lá na floresta tiver um Wi-Fi, né, uma internet, a pessoa pode se comunicar com o mundo e pedir explicações, e aprender, ensinar, papapá, papapá, papapá. É quase impossível a gente se isolar totalmente. Quase impossível. Até porque é uma lei divina. Uma lei divina. Está no nosso arcabouço espiritual sermos animais sociais. Falou aí da parte espiritual. Também tem essa questão, né? Porque, por exemplo, tu tá aí fisicamente sozinho, mas tem um monte de irmãos aí, né? Já é outro prisma que impossibilita o isolamento. Poxa, Sandra, gostei dessa cacetada. Muito bom, bem colocado. A gente nunca está totalmente isolado. Nunca. Então, a gente pode perceber isso aí como a vontade de estar, que já é um negócio contrário ao que Deus quer, a lei de sociedade. Quando eu me preso, mesmo que eu tente, mesmo que eu não consiga, eu ainda estou infringindo a regra. Porque é intencional, digamos assim. Tá. O que eu falei anteriormente, que era quase impossível a gente se isolar, eu estava falando materialmente, mas tu colocaste outro prisma, que aí a gente, nessa visão, a gente é impossível se isolar. Pronto. Sim. Com esse outro prisma, com essa nova visão que tu trouxeste agora para nós, é impossível, a gente pode dizer, nesse prisma, que é impossível se isolar. No outro, a gente pode dizer, quase impossível, em termos materiais. Mas aí, quando entra a espiritualidade, é impossível a gente fazer isso.
Muito bem colocado, moça. Adorei. Está estudando, está refletindo, olha só. Lindo, Sandra. Lindo. Lindo, Sandra. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tá, então, vamos continuar. 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? Resposta. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Ah, que maravilha! Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai no outro, pois estabelece a lei de pois esquece, aliás, a lei de amor e de caridade. Pronto. Né? Aí, na desculpa de ser uma expiação, né, ele está, na verdade, caindo em outra situação negativa. Por conta de um problema de saúde ou coisa de outra coisa qualquer, ele cai em outra situação negativa. Por isso, contrário à lei divina. Isso é uma maravilha, Sandrinha. Eu entendi mais ou menos essa. Mais ou menos? Eu não estou conseguindo, não ficou claro para mim, não. Porque, assim, se eu estou numa expiação, às vezes não sou eu que me coloco na expiação. Às vezes ela aparece para mim. Como é que é uma coisa que aparece para mim, que me leva a me isolar, ainda assim eu vou estar incorrendo contra a regra? Se não foi eu que me coloquei ali. Porque não é isso que ele está dizendo? É. É isso que ele está perguntando? É. Se, por exemplo, como não é certo que eu me retraia, mas se aquilo for causado por uma expiação, ainda assim eu estou infringindo a lei? Foi assim que eu consegui interpretar a pergunta. Mas espera aí, Sandra, olha só. A expiação impede da gente fazer alguma coisa em prol de alguém? Depende. Se eu ficar incapacitado. Mas eu já estou indo para o extremo, né? Em Sim. alguns casos, pode ser que sim. Eu não posso dizer que todos, não. Eu não posso dizer que, por pior que seja a expiação, o fim me impossibilita de ajudar. Tá, então eu pergunto de novo. Qualquer que seja a expiação, a gente está em possibilidade de contato com as outras pessoas? Não. Não. Lógico, é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Qualquer que seja o tipo de expiação, a gente tem possibilidade de ajudar as outras pessoas. Olha só. Jerônimo Mendonça, espírita, a expiação dele, ele vivia deitado numa cama, não se levantava, não sentava, era cego, não movimentava os braços nem as pernas. Apenas falava e ouvia. Fazia palestras, Sandra, maravilhosas. Era estudioso da doutrina. E ajudou muita gente. E muita gente ia lá conversar com ele em particular para reclamar da vida. Olha só. E ele, com uma expiação dessa terrível, não se isolou. Não entrou em depressão. Não ficou triste. Este e outros, Sandra, são exemplos de humildade, exemplos de carregar a expiação sem
reclamar. E qual que seria o mérito deste moço? É enorme. Porque além do como ele estava, em uma situação extrema, Sandra, ele espalhava a palavra para o bem de muitos. Não tem um tal, eu digo um tal no bom sentido, não no sentido depreciativo, um tal de Mojique, por aí. Esse não tem pernas, não tem braços, ele ouve, vê, sabe até nadar, porque tem uma besteirinha no lugar das pernas, uma abazinha, que isso aí ele faz nadar. Faz palestras maravilhosas, multidões de pessoas assistem palestra dele, que se comovem até as lágrimas, às vezes. Sandra. E a gente reclama quando está com uma unha encravada. A gente reclama quando está com um dia de insônia. A gente reclama porque não ganhou na loteria. A gente reclama quando está com uma dor de barriga. A gente reclama quando o nosso namorado ou a nossa namorada não fez assim do jeito que a gente queria. A gente reclama porque chegou atrasado no serviço. A gente reclama, 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 reclama. E às vezes nem tem essas expiações lá. Essas lá expiações desses tipos que eu acabei de falar, de dizer. Portanto, o que Kardec, aliás, os espíritos estão dizendo e Kardec está perguntando, é que qualquer que seja a nossa expiação, por pior que ela seja, não devemos nos isolar. Como desculpa de que a gente não pode fazer mais nada, de que realmente vai morrer, de que isso, aquilo outro. Entendeu agora, Sandrinha? Sim, agora sim. Muito bem. E o que foi que eu acabei de dizer para nós? Acabei de dizer para nós. É que não existe situação em que a gente não possa ajudar ninguém. Aliás, a todo momento nós temos essas oportunidades de ajudar uns aos outros. E ajudando uns aos outros, a nossa carga meritória aumenta. E se aumenta a nossa carga meritória, nós estamos evoluindo. E se nós estamos evoluindo, nós vamos chegar lá mais cedo ou mais tarde. Aliás, ninguém pode ficar parado na escala evolutiva. Todo mundo anda um pouquinho. De qualquer forma. Isto não é uma maravilha? Minha cara Sandra. Isto é uma maravilha. Comentários? Não, agora esclareceu bem. Esclareceu bem. Muito bem. 771. Que pensar dos que fogem do mundo? Para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Olha que coisa mais linda a resposta. Esses se elevam rebaixando-se. Que lindo isso aqui. Tem duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de se fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Exemplos, Sandra, nós temos diversos. Eu pensei do Médicos Sem Fronteiras. Isso. Como é o nome dele? Aquela, não sei se ele é uma ONG, mas daqueles médicos que saem de várias partes do mundo e vão se tacar para lugares bem miseráveis para ajudar. E até nesses países que tem guerra, Síria, não sei o que, muitos morrem, porque explode bomba, explode isso, explode aquilo outro. Mas eles saíram da casa deles, do conforto deles, podendo ganhar um dinheiro bom deles, para ajudar. Isso. E eu me lembrei
de Albert Schweitzer. Oh, já ouviu falar, não já? Que ele deixou a civilização, né? Ele era muito bem financeiramente, era uma pessoa culta, tinha muito conhecimento, inclusive tocava muito bem piano. Resolveu largar tudo, para ir para a África, lá no meio daquele povo que estava morrendo de fome, para fazer lá abrigos para as pessoas que não tinham onde morar, não tinham o que comer. Construiu muitos abrigos para esse povo. Foi realmente um camarada espetacular. Largou tudo. Né? Foi socorrer os desgraçados da África. E quando a coisa estava piorando em termos financeiros, o que ele fazia? Ele voltava lá para a civilização, fazia concertos de piano, ganhava um trocadinho e voltava para lá para empregar na sua obra. Foi um cara espetacular. Sabe? Pessoal, olha só. Isso. Desses a gente tem muitos. Buda era rico e resolveu, né? Francisco de Assis também largou tudo lá, a riqueza e foi para lá. E muitos outros. Que abandonam o seu conforto e vão ajudar os pobres. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Tá. Então, esse monte de gente nos deram esses exemplos maravilhosos, demonstrando para nós que isso aqui tudo é passageiro, fugaz, passa rapidinho. É que tudo é ilusório, tudo é ilusão. E a gente vive doidinho, atolado nessa ilusão. Né? Como a gente gosta dessa ilusão. Como a gente gosta de querer ser melhor que os outros, humilhar os outros, prejudicar os outros, ficar rico nas costas dos outros, e se dar bem. Né? A cultura brasileira é essa. Todo mundo está querendo se dar bem, né? De qualquer forma. E aí? Eu acho que isso é do ser humano já, Rubem. Eu acho que no Brasil é porque a gente mora aqui, a gente conhece essa realidade, mas eu acho que do ser humano mesmo, a gente é primitivo nesse sentido. Para a gente abdicar da gente a ponto de dizer, não é a gente primeiro. Primeiro eu vou ajudar o outro para depois me ajudar. Tem que ter um nível, um grau de nobreza muito grande. Mas o Brasil é cultural, viu? É cultura brasileira esse negócio. Isso é que é pior. Se fulano que devia dar exemplo não dá, por que eu vou dar? Se fulano que está lá em cima não dá exemplo, por que eu estou aqui embaixo vou dar exemplo? Vou fazer do mesmo jeito ou pior do que eles. Isso é cultural. O importante é que eu me dê bem. Pois é. Aí o camarada estaciona num lugar proibido. O carro tá bem aqui na praça, fazendo zoom, em cima da praça. Num lugar proibido. Aí depois reclama de político corrupto. E é um político que tá lá. Aí fica complicado, né? É muito complicado. Esse político que vai pedir voto daqui a pouco. É esse aí mesmo. Esse aí mesmo. 771A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta. Isso não é retraimento absoluto do egoísta? Aliás, isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto porquanto para ela trabalham. Ninguém fica realmente retraído absolutamente. Né? Ele está dizendo aqui. 772. O que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Resposta.
Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção dos que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Tá, eu vou ficar isolado só para ficar orando. Não tem mais seitas que se isolam só para ficar orando, o tempo todo orando, orando, passa a vida toda orando. Aqui está dizendo que não é contrário à lei. Porque a gente pode orar de várias formas. Não é? Sim. Sim. Por pensamento, por palavras e por obras. Falou no Jesus. Pensamento, palavras e obras. Então, não precisa se isolar para orar. Às vezes pode ser uma desculpa também para ficar isolado, né? Ou para não trabalhar, né? Olha só. Fazer, eu pertenço a essa seita, eu não estou afim de trabalhar. Não estou dizendo que todo mundo faz isso. Estou dizendo que alguns podem pensar assim. Não estou afim de trabalhar, então vou ficar só na contemplação. Por isso é que a gente não aceita os anjos no céu só contemplando Deus. Os anjos vão para o céu, até quando a gente se torna anjo, vai para o céu e fica lá o resto da eternidade só contemplando o Pai Celestial. É uma contemplação inútil, porque, né, ao invés de estar, né, ao invés de estar Na prática. na prática fazendo essa contemplação, está fazendo inutilmente. Não estou dizendo que adorar a Deus é inútil. Eu estou dizendo que, né, não é só isso. Isso, somente Não é adora. somente adorar. Né? Podemos adorar de várias formas, como foi falado anteriormente. Comentários de Kardec. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Aqui, ó. Priva, vou marcar bem, o homem das relações sociais, ele pode facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, fazer o bem está cumprindo a lei do progresso. E também está orando, está contemplando. Muito bem. Agora, um assuntozinho bem interessante. Né? Deixa eu ver aqui. Laços de família. Bom, vamos fazer o seguinte. Nossa hora está chegando ao fim. A gente pode deixar esse assunto para a próxima reunião. Concorda? Tranquilo. Para a gente não ficar pela metade, né? Tranquilo. Eu achei que fosse ter mais perguntas sobre esse tema de cima. Sim, sim. Isso é sinal que as questões, as respostas nos deram a segurança necessária para ter entendido o assunto mais precisamente. Faz a prece? Fácil. Então, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado todas as terças de estudar esta obra, que direciona, que nos ajuda a direcionar o nosso comportamento em prol da nossa evolução
espiritual, colocando em primeiro lugar a parte espiritual. Que todos os ensinamentos hoje que nos foram mostrados, que a gente possa colocar em prática, que a gente entenda que o isolamento não ajuda a nossa evolução. Agradecemos também a presença dos amigos espirituais que nos ajudam a compreender esse estudo, que nos ajudam a participar desse estudo e que nos ajudam a colocar em prática ao longo dos nossos dias, de acordo e respeitando os limites de cada um de nós. Damos boas-vindas aos amigos espirituais que aqui se encontram, que eles possam ter aprendido juntamente conosco e que eles possam sair daqui melhores do que entraram. Que essa energia de harmonia e paz se estenda para os nossos familiares, para os nossos amigos de trabalho, para todos aqueles que a gente vai encontrar ao longo da semana, inclusive aqueles irmãos endurecidos que não nos querem ver por algum motivo, tanto os irmãos encarnados quanto os desencarnados. Dessa forma, Senhor, damos por encerrado o estudo no Livro dos Espíritos da noite de hoje. Nicola, Assim seja. eu não te Assim chamei. Um bem Bom, maravilhoso estudo hoje. Muito obrigada. Bom resto de semana. Então, cheiro do pessoal daí por mim. Lembranças. Doce, um abraço aí em todo mundo. Ok, doce, tá. E aí, terça-feira é nós. De novo, aqui, refletindo. Tchau. Beijão. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite. Igual aí.